Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, antes de que eu me esqueça, né, eu quero avisar os irmãos que a irmã Sheila não está aí, mas no próximo sábado, nós vamos ter um culto na casa da irmã Sheila Félix. É um culto de ação de graça, né? Ela já falou com a gente o ano passado, tinha avisado o pastor, mas ele tinha esquecido, né? Apesar que eles têm ensaio, mas quem puder ir, né? Acho que quase todo mundo sabe onde a irmã Sheila mora, né? E nós vamos estar lá às 7h30 para realizar um culto de ação de graça ao Senhor, que ela sentiu de fazer esse culto na sua casa, e para agradecer tudo que o Senhor tem feito na vida dela, né? Tem sustentado, guardado, e às vezes a gente se alegra, né, de fazer um culto assim, dar graças ao Senhor, e passa tanto tempo, a gente tem tanto trabalho, e às vezes passa assim corrido, mas é bom a gente nos reunir juntamente com ela, agradecermos o Senhor, né? Pela alegria, pela graça que o Senhor tem dado vitória para eles na presença do Senhor, né? Na medida do possível, o Senhor tem abençoado, fortalecido, os guardado na sua casa, e isso é motivo de nós nos alegrarmos no Senhor, amém? Então, quem puder ir, a gente está lá às 7h30, pode ir cada um por sua conta, né? Se quiser ir. Quem não souber, a gente vai dar alguma indicação pelo zap, alguma coisa, endereço, para os irmãos estar cooperando conosco lá no sábado, agora dia 6. Amém? Abre a sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 14. Palavra que o Senhor me deu nesta noite, para estar meditando com os irmãos. A palavra de Jesus poderosa, né, que vem trazer sobre a nossa vida paz, alegria, no novo ano que nós estamos começando. Para mim, foi assim até uma surpresa, né, pregar no primeiro dia do ano. No primeiro culto do ano, né, e meu pastor me chama para pregar. Mas tudo devemos dar graça ao Senhor, não estava nem esperando, né? Mas nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, fazer a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas, que nós possamos fazer sempre o melhor para agradar o coração de Deus. Que a nossa vida possa estar transparente diante do Senhor, né? E nos alegrarmos em fazer a sua obra. Porque às vezes a gente fica tão assim... eu estava conversando aí com o Fabiano, né? Que eu não gosto de fim de ano, não gosto de Natal, não gosto de Ano Novo. Eu não vejo a hora que passa essa agitação do povo, essa compra, essa comelância, essa coisa assim me deixa irritada. E eu fico assim, inconformada com tanta coisa. Não vejo a hora que acaba Natal, Ano Novo. Aí quando passa na terça-feira, eu falei, ai, graças a Deus que já passou o Natal, passou Ano Novo, o povo vai ficando tudo em paz, né? Quem foi viajar foi, quem não foi está aqui, aquele que não está de férias, está folgando esses dias. Amém por todas as vidas, cada um merece, né? Trabalha, também merece descansar. Mas eu não gosto mesmo dessa agitação. Dei graças a Deus quando passou. A gente participa porque a gente precisa participar, né? A família quer reunir, quer fazer comida, aí faz aquele monte de comida e nem aguenta comer tudo aquele que compra, né? Até esbanja, uma coisa terrível. Mas a gente faz parte da gente, né? A gente também não pode desprezar a família. Na igreja também é a mesma coisa, né? Vamos para a igreja passar a passagem de ano, mas vamos comer, traz comida, gente, um monte de comida. E o povo come, se esbalda, né? Então, mas era bom nós tirar pelo menos uma meia hora de oração, né, irmãos? Antes de entrar no novo ano, dobrar o joelho, meia hora, assim, de joelho mesmo, orar e glorificar, exaltar o nome do Senhor, entrar na presença do Senhor, assim, com vida, com alegria, agradecendo. O ano passado foi ruim, né? Mas nós não sabemos que espera no novo ano. Mas sabemos que quando nós estamos com Cristo, se Cristo estiver no seu barco, ele não vai afundar de maneira nenhuma. As águas podem naufragar de um lado para o outro, mas ele não vai afundar. Porque Jesus está estendendo as mãos. Por isso nós devemos estar firmes, né? Então, não é mesmo o desejo da gente que se cumpre, não é verdade? Mas o bom, isso é o meu desejo, é o que eu penso, né? Eu sei que cada um aqui tem um pensamento, né? O pastor tem um, cada irmão tem um pensamento, concorda com isso, concorda com aquilo, mas isso é o que eu penso, né?
Eu sinto assim. Mas porque tudo aquilo que nós envolve o cristão, envolve a nossa vida para Deus, né? Se nós viemos para a igreja, nós viemos por causa de Deus. Se nós viemos para louvar o Senhor, nós viemos para louvar a Deus, porque nós servimos a Ele e Ele nos criou para louvor da sua glória, né? Então a nossa vida precisa ser uma vida de glória. Quando você vem para a igreja, que você não tem assim, prazer de louvar o Senhor, né? Eu acho que você está perdendo seu tempo, né? Porque lá no céu você vai ter que louvar, né? Lá existe aqueles que dia e noite estão ali clamando, né? Glorificando, santo, 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 santo é o Senhor, né? E muitas vezes a gente não quer cantar 2, 3 louvores, né? Cansa, fica fadigado, cansado, mas a vida do homem, né? É isso, mas se nós vermos a palavra de Deus, o povo de Deus, quando eles estavam ali no exílio, eles disseram que não tinham prazer de cantar ali porque eles estavam sofrendo, eram escravos. Mas quando eles foram libertos, né, eles começaram a cantar hinos novos de Sião. E o povo dizia, grandes coisas o Senhor fez a esses. Porque eles estão alegres, porque eles tinham alegria de louvar o Senhor. Lá no exílio não podia, mas nós somos o povo livre. Jesus nos libertou para verdadeiramente sermos livres, não é verdade? Então nós temos liberdade de louvar o Senhor em todo o tempo, porque o Senhor é bom em todo o tempo, irmãos. A presença do Senhor está conosco, Ele está conosco todos os dias, e nós devemos glorificar o Senhor, né? Porque às vezes a gente não se alegra com essas coisas, mas o nosso coração está voltado para Deus, né? A nossa alegria é o Senhor, porque Ele faz parte, Ele está conosco todos os dias para nos dar força, para nos alegrar, e às vezes a gente fica assim, pensando, né? A gente ora e passa o dia, parece que passa o dia assim meio vazio, mas quando chega um certo horário que nós dobramos o nosso joelho, nós começamos a ver que Deus Ele está presente, os seus olhos estão sobre nós, né? E nós podemos dizer que nós vencemos um dia de batalha, porque o Senhor esteve presente, né? Às vezes de repente você está bem, de repente dá uma dor, aí você fica clamando o Senhor ali, né? E vai buscando e vai clamando, e o Senhor vai aliviando aquela dor. Você vê que o Senhor está sempre presente conosco, né? Por isso devemos nos alegrar. Abre a sua Bíblia, Mateus 14, versículo 22. Jesus anda sobre as águas. Glória a Deus. Amém? Creio que já todos abriram a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento e ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Até aqui. Nós vemos que quando Jesus, né, depois que Jesus ficou sabendo que João tinha sido morto, decapitado,
E Jesus não podia fazer mais nada, e ele seguiu a sua jornada, a sua obra, o que ele tinha que fazer na terra. Ajuntou a multidão, ele fez a multiplicação dos pães, em seguida despediu a multidão e foi orar, né? Porque cada vez que Jesus fazia um trabalho forte, com muita gente, ele esvaziava de si mesmo, porque ele dava tudo de si para libertar a humanidade da escravidão, do pecado, da enfermidade e do pecado que afrontava todos os dias a vida do ser humano, como hoje também. Depois disso, Jesus logo em seguida mandou os discípulos: olha, vocês vão na frente, porque eu preciso orar. Eu vou para um lugar orar e vocês vão andando na frente. E eles foram. Eles foram e já estava bem longe, bem em alto mar, quando começou aquele temporal, a ventania, o vento era muito forte, e eles começaram a sentir, né, medo até de naufragar. Estavam ali, de repente Jesus veio ao encontro deles. Quando ele olhou, eles estavam bem distantes. Ele se levantou e foi ao encontro por cima das águas. E Pedro, como nós sabemos, Pedro era muito afoito, né? Tudo ele adiantava, né? Sem pensar, ele falava as coisas, sem pensar, ele tomava atitude. Então, ele disse: Senhor, se és tu mesmo. Quando eles viram aquele vulto, eles ficaram com medo. E disseram: um fantasma, né? Ficaram com medo, tremeram de medo. Mas Jesus disse assim: não tenham medo, sou eu. Né? Disse: sou eu, Jesus. Não tenha medo. Né? E eles então se acalmaram. E Pedro então se sentiu encorajado. Né? Se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Né? Jesus falou: venha. Né? Jesus, venha. E ele foi. Né? Um momento de fé, de prontidão, de decisão na sua vida. Ele saiu sobre as águas e andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para o vento, ele sentiu medo. Aí ele viu que ele poderia afundar. Por um deslize, ele começou realmente a afundar. Por ter tirado os olhos de Jesus. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. Seja lá o que você estiver passando, irmão. Seja se você estiver passando tribulação, desemprego, enfermidade, problemas na sua casa, com a sua família, com os seus familiares. Não tire os olhos de Jesus. Porque Ele vai te guiar para o caminho certo. Ele vai te guiar para as veredas da justiça. Ele não vai deixar você se perder. E quando nós prestamos atenção em Jesus, nós não torcemos o nosso caminho. Por mais que o mundo nos ofereça coisas boas, coisas grandes, mas nós temos um alvo, que é Jesus Cristo. Essa semana, né, no dia do domingo, na véspera do Ano Novo, eu perdi uma irmã em Cristo, né, muito querida mesmo. E desde quando eu vim para São Paulo, eu conheci essa irmã, e nós congregamos juntos mais de 30 anos, mas ela era um tipo de pessoa assim tão... O que eu vou dizer para você assim? Sabe que ela nunca tinha tristeza? Ela estava sempre alegre, sempre... ela sabia todos os hinos da harpa. Você podia pedir qualquer hino da harpa que ela sabia cantar. Ela nasceu no Evangelho e permaneceu toda a sua vida no Evangelho. E a gente se dava muito, só que eu vim para a comunidade, ela ficou lá na Assembleia, eu tenho os trabalhos aqui, ela tinha os trabalhos dela lá, de vez em quando a gente se encontrava, né? Mas assim, raramente, né? Não tinha aquela coisa de ficar aquele contato. Mas a gente estava sempre em comunhão, sempre orando por ela, sempre orando pela família, ela também orando pela minha família. E no domingo, depois do culto, quando eu cheguei em casa, já era tarde, já eram umas 3 horas, e a minha filha veio falar: mãe, a irmã fulana faleceu. Nossa, acho que me tirou o chão, né? Porque é uma coisa assim, de repente, não estava doente, nem nada. E aí me deu aquela tristeza, aquela coisa assim no coração.
E aí eu falei, mas agora a gente não sabe se morreu em casa, se morreu no hospital, não sabe como é que vai ser o velório, o enterro. Aí a mãe da minha nora tinha ido lá, porque tinha morrido um rapaz também vizinho na minha rua. Ela foi lá ver o velório dele. Aí ela passou no portão e disse para minha filha, eu vim de lá, e o enterro da irmã tinha acabado de chegar, o caixão lá, e o enterro vai ser 4 horas. Eu estava com as coisas no forno para trazer de noite para a igreja. Não tinha como deixar lá no forno e lá no cemitério, né? Debaixo de chuva também, estava uma chuva forte. Mas eu fiquei assim, sabe? Acabou o meu dia. Ficou aquele dia assim, fazendo as coisas, vim para a igreja, me alegrei no Senhor, tudo, mas o meu coração ficou triste por causa disso. Porque às vezes a gente não está esperando, né? Então, mas eu quero dizer para os irmãos, falando isso, que às vezes, como a gente tem comunhão com os irmãos, mesmo aqueles que estão longe, né? Eu não gosto muito de cantar aquele, seja aqui ou lá onde for, né? Estaremos juntos, unidos com o Senhor, só quando for na glória. Porque aqui na terra a gente não está unido. Não está. A gente não visita o irmão, a gente não telefona para o irmão, a gente não vai lá dar um abraço ao irmão. Aqui não está unido. Está unido quando nós estivermos no céu. Aí eu concordo. Quando nós estivermos lá, estaremos unidos para sempre com o Senhor. Mas aqui na terra, nós não estamos unidos. Então eu não concordo. Nunca canto esse hino. Não gosto de cantar. Então, eu sei que não era aquela coisa, né? Mas a gente tem aquele amor pelos irmãos, né? E nessa semana, na sexta-feira, eu vim para a oração, orei. E sabe como assim, quando você fica assim, sentindo aquela pessoa presente? Né? Você fica vendo aquela pessoa no seu pensamento e pensando naquela pessoa assim. Aí eu orei aqui por ela, por toda a família. Fui para casa e comecei a lembrar de algumas coisas que a gente passou junto, lembrando da irmã, né? E passou aquele dia corrido, fazendo as coisas, também cuidando das minhas coisas. E quando vai no domingo, eu recebo a notícia que a irmã tinha falecido no sábado, né? Morreu, acho que à tarde, à noite, não sei. Então, Deus queria falar comigo alguma coisa, não queria? Deus queria me avisar. Que ele ia levar ela, que ele ia recolher ela, né? Então, às vezes a gente fala assim, talvez se eu tivesse buscado mais o Senhor, entrado mais na presença do Senhor e querido saber de Deus o que estava acontecendo, né? E eu, por causa da preocupação da vida, falo francamente para os irmãos, eu não fiz isso, né? Eu passei desapercebido e acabei, né? Acabou a irmã partindo e o Senhor não me avisou. Só me mostrou assim que alguma coisa diferente ia acontecer. Amém? Então, mas os discípulos, eles começaram, então Pedro ali, né, naquela decisão dele, foi por cima das águas, né? E Jesus respondeu, então, né, Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Porque ele olhou para baixo, ele olhou para o vento que vinha batendo nele, ele ficou com medo, por um momento ele temeu afundar nas águas. Mas se ele tivesse olhando diretamente para Jesus, jamais ele afundaria. Ele ia até onde estava Jesus. Por isso, irmão, nós não podemos olhar para baixo. Diz que quem olha para baixo tem visão de galinha, né? Nós temos que olhar para cima, porque Jesus está em cima. Diz que quem olha para cima tem visão de águia, né? A visão de águia, enxerga as coisas para cima. Mas quem olha para baixo tem visão de galinha. Galinha só olha para baixo para ciscar, né? A águia não, ela olha para cima. E o cristão tem que olhar para cima. Não deixar, não olhar para os lados, para a direita, para a esquerda. Jesus está na frente. Né? E nós estamos atrás de Jesus. E nós não estamos passando luta, passamos. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflição. Né? Mas fique firme. Né? Fique firme, porque eu venci o mundo. O mundo tem muita coisa para nos abater, mas Jesus diz que nós devemos permanecer firmes. Então Pedro, quando ele olhou, e Jesus quando entrou, disse, homem de pequena fé, porque a sua fé não durou nada, não durou nem uns segundos, poucos segundos.
Quando você começou a andar, você começou a perecer, né? Então, nós temos que ter uma fé perseverante, uma fé, mesmo que você não vê como Paulo disse que quando as coisas que nós vemos são passageiras, mas aquilo que nós não vemos são eternas. Então, quando nós oramos para as coisas e não estamos vendo, parece que nós não estamos vendo nada, mas nós estamos lá enxergando o futuro das coisas que está preparada para nossas vidas. Na glória junto com Deus, né? Então, são eternas essas coisas, não são passageiras. E nós devemos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que vem a mim, né, está cheio de vida. Aquele que vem a Ele, nunca lhe lançará fora. Aquele que busca a Ele, sempre Ele está presente. Que às vezes a gente fala assim, eu busco o Senhor, mas a gente mesmo não busca, né? Ore mais, mas a gente mesmo não ora, né? Eu fiz assim, aquele negócio do padre, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Então a palavra de Deus é assim. Nós não podemos, quando nós falamos, nós devemos viver aquilo que nós falamos. Não devemos viver pela metade, mas viver aquilo que nós falamos diante de Deus. Eu quero ler uns versículos com os irmãos, que as horas não esperam, né? Espero que eu não chegue até 10 horas. Apesar de ser o primeiro dia da semana, primeiro culto da semana, mas eu não quero que vocês fiquem com raiva de mim. Aí o senhor fala, por que o pastor Cida pregar? Ele não devia ter pregado. Eu quero ler ainda com vocês em Êxodo 14, versículo 13, alguns versículos na palavra de Deus nesta noite. Eu já vou lendo para adiantar um pouquinho, tá bom? E Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, e o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. E disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, e erga a sua vara, e estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então, qual é a palavra de Deus nesta noite? Não tema, não tema, não tema em fazer alguma coisa, não tema em pregar o evangelho, não tema os maus rumores, né? A palavra diz que nós não devemos temer os maus rumores. Nós vemos tudo aí, os maus rumores que estão por volta, por derredor, viu, irmãos? Mas nós temos que orar, ficar firme na presença do Senhor, para que Ele não nos pegue de sobreaviso, né? Que às vezes a gente nós sejamos pegados de surpresa. Por isso que nós devemos, se nós estivermos preparados, orando, buscando, fortalecidos no Senhor, jamais o mal vai nos pegar de surpresa, porque nós estaremos, né? O salmista ele diz assim que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? O Senhor nos livra da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia, né? Então você precisa estar em contato para você ser livre da mortandade e da peste, né? Tudo isso, se nós meditarmos na palavra de Deus, que é profundamente, que ela é tão profunda, que ela nos ensina como nós temos que fazer, como nós temos que viver a vida do cristão, né? Às vezes a gente passa muita luta, mas é gratificante, né? Jesus sofreu tanto por nós e não murmurou, foi até a morte de cruz, né? Tem uns tais historiadores aí que eles falam que Jesus gritou, que Jesus não sei, mas a palavra é muito clara. Lá em Isaías fala que ele não abriu a sua boca. Eu creio que gemeu, ele até gemeu de dor, porque a dor é insuportável, irmãos, né? Tantas lambadas que ele levou, tantos açoites, né? Para que nós pudéssemos ser livres hoje, para que nós pudéssemos ter o acesso, livre entrada no acesso no altar de Deus, para que nós pudéssemos caminhar para a glória, né? E pudermos estar aqui nessa noite reunidos, né? Unidos aqui. Quantos estão por aí? Eu sei que não é só nós que estamos aqui,
né? Mas tem muitas igrejas que estão reunidas aí, o povo está cultuando. Tem igreja que fechou as portas a semana inteira, mas deixa eles, né? Porque cada um vai prestar conta diante de Deus, né? Somente os pastores, principalmente aqueles que dirigem trabalho, aqueles que estão na frente de trabalho, que muitas vezes eles pegam, penduram suas violas e vai embora, vai passear, vai para a praia, vai não sei para onde, enquanto as almas estão perecendo, né? Então, enquanto o povo está sedento pela palavra, sedento por uma oração, sedento para a cura, e ele não está nem suportando, né? Mas em Ezequiel fala que Deus vai pedir conta para esses pastores. Ai dos pastores, diz lá Ezequiel. Ai dos pastores que não cuidaram bem das minhas ovelhas, que não trataram as minhas ovelhas. Então a gente não tem que se preocupar com eles não, porque o deles está preparado lá com Deus, né? Vamos cuidar da nossa vida aqui. Nós não fechamos a igreja, estamos aqui. Onde tiver 2 ou 3, o Senhor está no meio de nós. Nós estamos aqui orando, cultuando, louvando o Senhor, né? E vamos continuar assim. Quando vem 10, estaremos glorificando o Senhor. Se vem 100, 200, 300, e assim nós vamos. Se vier 2 ou 3, nós estamos aqui orando, glorificando o nome do Senhor. Vamos estar unidos, buscando o Senhor. E ser bem-aventurado aqueles que, quando o Senhor voltar, os achar fazendo assim. Fazendo o quê? Adorando o Senhor, reunidos, buscando a sua face. Né? Bem-aventurado os irmãos que vêm aqui louvar com toda a alegria, com todo o coração, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. O louvor da nossa igreja é uma bênção, pastor. Né? Pode alguém falar o que quiser, mas é uma bênção. Tem dia, às vezes tem dia que está meio pesadinho assim, mas depois o Senhor passa uma espada e Satanás vai saindo, vai carregando o peso dele para o inferno, e ele não tem poder para impedir a obra de Deus, né? Eu ainda quero ler com os irmãos aqui em Gênesis 26 e 22. Glória a Deus. Pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele é presente, irmão. Em nome de Jesus. Não, é 26 e 24, desculpem. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão, não tema, porque estou com você, e eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor do meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar, invocou o nome do Senhor, e ali armou um acampamento, e os seus servos cavaram um poço. Isaque estava ali direcionado pelo Senhor, né? Isaque ouviu a voz do Senhor. O pastor pregou aqui na passagem do ano sobre Isaque, né? Ele foi obediente, Deus abençoou a vida dele, né? Ele prosperou em terra estranha, que Deus mandou ele ficar. Ele prosperou tanto, enriqueceu, que todo mundo tinha inveja dele. Mas por que Isaque aconteceu isso na vida dele? Porque ele foi obediente. Porque ele obedeceu a palavra de Deus, ele obedeceu a voz do Senhor. É importante, irmão, nós obedecermos a Deus. E ele disse assim: não temas, né? Eu sou o Senhor, Deus do teu pai Abraão, mas eu estou com você, né? Por que é bom o pai ser, né? O pai ali obedeceu, o filho veio, obedeceu também, cumpriu ali, seguiu os mandamentos do pai, e o Senhor estava presente com eles, né? Família toda abençoada, glória a Deus, né? E a história de Isaque é muito bonita. Se a gente for ler, se você tiver tempo, 1 hora para ler, leia lá Gênesis 26, e você vai ver a história de Isaque, que ele fez bastante coisa que foi agradável aos olhos do Senhor, amém? Eu ainda quero ler com vocês ainda em Isaías 41, Isaías 41, 10 e 13, versículo 10 e versículo 13. Glória a Deus, seja louvado o teu nome, Senhor. Podem glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Ele está aqui nessa noite para ouvir seu clamor, ouvir a sua oração, né? Ele já esteve aqui conosco no louvor, ele recebeu o louvor,
adoração diante do trono da glória de Deus, né? Então, 41, versículo 10, ele diz assim: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. E eu o fortalecerei e o ajudarei. E eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. E lhe diz: não tema, eu te ajudarei. Amém? Então, o que o Senhor está falando para nós hoje, esta noite: não temas. Não temas por os maus rumores, não temas que você está passando, não temas que esse ano pode ser assim ou pode ser assado, mas confia no Senhor, coloca nas mãos do Senhor os seus problemas, as suas dificuldades, né? Ainda Isaías 43, versículo 1, 2 e 3, ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: não tema, pois eu o resgatei e eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não arderão em ti, não deixarão em ti brasas, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Amém? Então, Deus é o nosso Deus. Quando passar pelas águas, elas não vão te fazer dano na sua vida. Se você passar pelo fogo, elas não vai arder brasa em você. Você não vai ficar em brasa. Você vai ser vitorioso, porque Deus não vai deixar você se queimar. Deus vai passar com você pelo fogo, né? E pelas águas. Então não tema, porque Ele segura na tua mão. Ele diz: não tema, porque eu sou o teu Deus. Ele é o nosso Deus que nos ajuda, que nos fortalece. E nós temos que confiar todos os dias que o Senhor tem nos sustentado nas suas mãos. Amém, irmãos? Que o poder de Deus esteja na nossa vida, que o Senhor possa cada dia nos ajudar, nos fortalecer, nos revestir da sua graça, do seu poder maravilhoso. Em nome de Jesus. Ainda 1 Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Toda glória e honra, Senhor, pertence a Ti, ó Deus. Glória ao Teu nome, seja exaltado em toda glória, Senhor. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. 1 Reis, capítulo 17. Louvado seja Deus. 17 e 13, versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Quando Elias chegou ali, que Deus mandou que ele viesse, né, que ele saísse lá de onde ele estava, e ele veio para Serepta, e ali a mulher estava ali, catando uns gravetos, como a Bíblia disse, para fazer ali uma comida, um bolo, com um restinho de farinha, um pouquinho de azeite que ela tinha. Não temas, irmão, seu azeite não vai acabar. A sua farinha da sua botija não vai acabar. O Senhor vai prosperar. O Senhor vai prosperar a igreja. O Senhor vai prosperar as nossas vidas. O Senhor vai prosperar o seu povo. Porque a palavra de Deus que nós vivemos pela fé. E aquela mulher, ela estava ali catando um pouquinho de lenha para fazer um bolo para ela e o seu filho e depois morrer. Foi o que ela falou. Mas Elias disse para ela: tá certo, vai primeiro, mas antes você vai primeiro e faça. Que ousadia, né, irmãos? Acho que a mulher ficou pensando: esse homem é muito ousado, mandando eu fazer para ele primeiro. Sei que eu tenho um pouquinho só que eu vou comer com os meus filhos. Mas não, ela acreditou na palavra dele. Porque o povo cria verdadeiramente no Deus poderoso, no Deus vivo. E ele disse: primeiro você vai e faça para mim.
traz para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Né? E eu vou falar uma coisa para você. O azeite não vai acabar, e nem a farinha da panela. E não acabou. Diz a palavra que o azeite daquela mulher era um pouquinho de azeite. Era um pouquinho de farinha para fazer um bolo. Então, há alguma coisa impossível para Deus? Existe uma coisa impossível para Deus? Será que há impossível que Deus não pode fazer? Não é verdade? Deus pode fazer muito mais, ao fim do que nós cantamos. Deus pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Né? Paulo diz que o que Deus preparou para nós lá no céu, mente nenhuma pode imaginar. A mente do homem, o coração do homem, né, jamais pode imaginar o que está preparado para os fiéis lá no céu. Né? A gente não tem, a mente da gente é muito pequena para poder imaginar. Paulo diz que as coisas são inefáveis, são coisas gloriosas. E por isso que nós amamos a Deus, porque Ele é santo, santo, santo na nossa vida. E nós podemos glorificá-lo e exaltar o nome do Senhor. Porque quando nós tivermos que passar daqui, se Jesus não vier arrebatar a sua igreja breve, e nós passarmos daqui, eu sei que um dia Ele virá para cada um de nós. Um dia Ele vai arrebatar a igreja. Mas se nós não alcançarmos esse episódio, mas Ele vem para cada um de nós. Um dia Ele chega como chegou para essa minha irmã lá, Ele vai chegar para nós também, né? Vai chegar a nossa vez, mas nós estaremos com Ele, né? Quando nós fecharmos os olhos aqui, nós abriremos os olhos lá na glória com o Senhor, né? Por isso que nós devemos amar a palavra de Deus, que ela nos ajuda, nos fortalece, ainda aqui em 2 Reis, daquele mais um versículo que você já estou quase terminando, viu, irmãos? Daqui a pouco eu termino. 2 Reis, no capítulo 6, versículo 16, diz assim: e o profeta respondeu: não tenha medo, aquele que está conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, e o Senhor abriu os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Olhou e viu as colinas cheias de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Né? O moço de Eliseu ficou apavorado quando viu o exército ali, um exército, né? Imagina bem, né? Um exército, um mundo de homem, buscando um homem, né? Querendo matar Eliseu, apenas um homem. Como o servo de Deus era temido, né? A fama dele corria, e como o homem, aquele exército inteiro chegou ali, e quando aquele moço acordou, que levantou e viu o arraial deles tudo cercado, a casa de Eliseu, e eu estava bem tranquilo lá, né, irmãos, dormindo, descansando, e ele correu e disse: Senhor, meu Senhor, a casa está cercada, o exército do inimigo está aí em volta. E Eliseu disse para ele, Eliseu respondeu: não tenha medo, né? Não tenha medo, mas mais são os que estão conosco do que o que está com eles. E na hora ele não pôde imaginar, acho que ele nem acreditou. Imagina, esse monte de gente aí, só está nós dois, né? Nós vamos virar uma aranha, né, na mão desse povo. Mas Eliseu orou, e o Senhor abre os olhos dele. É preciso que os nossos olhos estejam abertos, os olhos da fé, para nós crermos nas coisas espirituais. Porque às vezes nós cremos só naquilo que vemos, né? Só no que nós estamos vendo. Mas nós precisamos crer no invisível também. Naquilo que nós não estamos vendo, mas está acontecendo. Né? Às vezes nós não estamos vendo assim, nossos olhos nus, mas está acontecendo no reino do Espírito. Pensa que aqui Deus não está enviando os seus anjos para pelejar por nós aqui? Porque os demônios festejam toda a atmosfera. Os demônios, eles não atingem a nós, porque o Senhor tem colocado o seu exército. Viu? Porque os demônios andam soltos de um lado para o outro. Você vê, cada dia, você liga a televisão ou o jornal, você olha o jornal, você vê cada acidente, você está pensando assim, eu já estava falando de manhã com meu filho, como é que a gente vê caminhão assim, na estrada, de repente ele tomba. Do nada o caminhão tomba, né? Coisa incrível. Vem um outro lá,
de um lado e bate, passa para outra pista e bate no outro, está lá, joga para a pirambeira. Irmãos, isso é um acidente comum? Não é, irmão. Está cheio de demônio nas estradas, cheio de principado, potestade. Você pensa que o mundo está assim, então, assim, a gente não pode ver, Jesus não deixa a gente ver, porque a gente não aguentaria. A gente morreria de medo. Morreria de medo de ver as coisas ruins que acontecem ao redor. Por isso Deus tem enviado os seus anjos para guardar as nossas vidas, guardar a nossa casa, guardar a sua igreja. Né? Eu tenho orado para que Deus guarde esse bairro, a nossa igreja, que guarda a minha rua, guarda meus vizinhos. Né? Tem muitos que nem gostam de mim, eu não quero nem saber, eu oro por eles também. Que Deus guarde a vida deles também. Né? Que Deus abençoe a vida deles. E nós temos que orar, né? Porque nós sabemos que você vê a palavra de Deus, vê aí o mundo, como é que está as coisas acontecendo. E lá no passado, acontecia também muitas coisas, mas não era que nem agora. Como está acontecendo aquele homem lá que está com o botão lá para apertar a bomba nuclear, né? O outro lá diz que tem um botão maior, né? E os mais fraquinhos, né? Israel está lá, o povo dos israelitas, os judeus, está tudo indo embora do Brasil. O Brasil pegou essa miséria danada, porque os judeus estão indo embora, o povo mais rico da terra. Aí, cadê? Né? Nós vemos tudo isso acontecendo, por quê? Porque nós somos bonzinhos? É porque Deus... Não, é o mundo, é o cumprimento da palavra de Deus. Não pensa que você está aqui, é bom, você vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, você é crente, você é cristão, você vai para casa, você esquece o que você ouviu aqui, aí na sua casa você vive uma outra vida, às vezes você briga, você discute, você sai da presença de Deus, mas o mundo continua. O diabo continua a trabalhar, o diabo continua a separar os casais, o diabo continua a pegar os filhos e carregar lá para o mundo, para as drogas, para os vícios, para a prostituição. Esses bailes, essas bailes funk, essas coisas que tem na rua. Nós vemos coisas, esse dia para trás, estava vendo uma reportagem da Record, lá num baile que eles fizeram lá. A depravação dos jovens, né? Mocinhas novas, de 12, 13 anos, 14 anos, tudo gente nova, não tem gente velha, não, gente nova. Crianças, né? Um dia desses encheram a minha rua lá, que a vizinha fez aniversário, convidou os meninos ali da rua, os meus netos, mais os vizinhos ali. Mas aí pôs na rede social, né? Aí daqui a pouco encheu a rua. Mas encheu de uma tal maneira que eu nunca vi tanto jovem na minha rua daquele jeito. Mas encheu a rua. Nossa, eu estava dentro de casa, comecei a escutar uma converseira, uma coisa. Saí para fora, mas estava lotado de gente, eles pertinho da minha casa. Estava cheio de jovem, aquelas meninas com aqueles shortinhos bem curtinhos, com os seios quase de fora, né? Os meninos também, tudo agarrado, ali tinha uns agarrados nas portas, assim, tudo com um copo na mão, com aquele negócio que eles andam fumando, que eu nem sei que tosse aquele lá, um fumando aquele negócio, todo mundo com as garrafas de vodka na mão, de não sei o quê. Irmãos, é uma perdição, tudo jovem. E os jovens estão morrendo, os velhos estão vivendo mais, e os jovens estão morrendo, estão perecendo. Isso é muito triste, né? Porque eu fico pensando, eu não tenho mais filho pequeno, graças a Deus, meus filhos não foi dessa época, mas tenho os meus netos, né? As minhas netas. E eu fico pensando na bisneta e tudo mais, eu penso nos meus, eu penso nos filhos dos irmãos. A gente fica preocupado com o mundo, como que vai acontecendo. Cada dia pior, cada dia pior. Mas Jesus diz que Ele é o alfa, né? Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, né? E nós sabemos que o fim virá, né? E nós sabemos que é tudo isso aí que acontece, né? E isso aí está chegando diante da narina de Deus. Você pensa que Deus tem prazer nessas coisas? Não tem. Deus fica triste, né? Como Jesus olhou para Jerusalém e falou: olha, Jerusalém, eu queria abraçar vocês como a galinha abraça os seus pintainhos. Queria tampar, proteger vocês, né? E às vezes a gente pensa isso, né? Ah, mas se eu pudesse, né? Se eu tivesse um dom para cercar esses jovens, meu Deus do céu, tirar cada um daí, né? Mostrar o caminho certo para eles, mostrar o que eles estão fazendo de errado, que voltassem para Deus. Irmão, é muito triste.
Muito triste. Aí depois a polícia veio, ficou lá em cima, na esquina, e eles ficaram ali, o pessoal da moça do aniversário lá, saíram para fora, fecharam a porta, né? Porque não cabia nem um terço daquele dentro do quintal deles. E aí elas ficaram lá para lado de fora, o pai, a mãe dela, tentando desfazer aquele povo, né? Por causa dos vizinhos também, para não dar problema ali. Porque acaba dando, irmão. Porque você vê, eles não estão, eles vêm de longe. Tinha uma moça que ela veio, depois ela estava perguntando como que ela fazia para ir embora. Que ela veio lá da água funda, não sei de onde é essa água funda, que ela veio de lá. Eu falei, meu Deus, o que essa mulher veio fazer aqui nesse lugar, que eu nem sei onde está a água funda, né? Pedindo endereço, né? Como é que ela fazia para ir embora, né? E eles ensinaram para tomar condução. Isso já era mais de meia-noite. Misericórdia. Eu entrei para dentro, meu neto chegou, ficou um pouquinho ali do portão também, e eu entrei para dentro e fui orar. Pedi a Deus misericórdia, que não deixasse haver nada ali, né? Que pode sair tiro, pode sair briga, pode sair coisa ruim, né? Ali, a minha rua nunca foi dessas coisas, né? Nunca teve sempre bagunça assim de som e tudo, mas nunca foi assim. Mas aquele dia eu fiquei assim horrorizada, né? Mas é assim, cada lugar eles marcam assim pela internet quando vê chove de gente, né? Aí você vê, elas vão mesmo preparadas, né? Preparada para o sexo, preparada para a vida promíscua. Tudo você vê aquelas moças tão novinhas, né? Que você pensa assim, meu Deus, né? Tá na hora, tá assim, na flor da idade, né? Que elas podia estar pensando em estudar, ou fazer coisas boas, né? Estão aí, ó, daqui a pouco se perde, fica grávida, aí não querem, né? Tem muitos que engravidam a moça, depois não querem e mata, porque não quer que a moça tenha filho, né? Matam as moças, levam, né? Que nesse dia mataram uma lá, puseram dentro de uma geladeira. Mataram também uma moça aqui em Caieiras, que é lá da igreja da Carmen, a filha de uma irmã lá, e jogaram o corpo da moça lá, só porque estava grávida, né? E essas coisas acontecem. Então o mundo está assim. Às vezes nós vemos na igreja, graças a Deus, que os nossos jovens estão aqui, esses adolescentes estão aqui. Eu fico assim, com o meu coração emocionado de ver esses adolescentes aqui cantando, né? Eu sei que eles têm os deslizes deles, né? Mas graças a Deus que eles estão na igreja. Que eles estão, o pouquinho que eles vêm para a igreja, eles aprendem. Eles sabem que se eles saírem da presença de Deus, o que espera eles é a perdição, né? Então eles têm um pouco de temor. Mas aquele moço, aquela jovem que nasceu lá no mundo, os seus pais não têm religião, os seus pais não têm Cristo, então eles não ensinam, então deixa os seus filhos, né, deixa pequenininho. Ai, tão bonitinho, né? Meu filho vinha aí e faz aquele escândalo, né? Porque quer um carro do último tipo, porque tem um sapato que brilha, e deixa aquele escândalo no mercado, na loja. Ai, que bonitinho, né? Mas a Bíblia diz que a gente pode usar a vara de vez em quando, sabe? A varinha não faz mal para ninguém, né? Educar os seus filhos para que eles permaneçam e saibam, tenham educação, né? Que a Bíblia fala, o Senhor disse que o homem é mau desde quando ele é pequeno. Pode ver mesmo, tem criancinha pequenininha que senta a mão na cara da mãe, né? Na cara do pai, na cara da avó. A primeira coisa que eles fazem é bater, né? Primeira coisa, e o pai, eu nunca deixei meus filhos fazer isso comigo. Primeira coisa que o pai tem que fazer é bater na mão da criança. Bateu na sua cara, bate na mão dele. E tem que aprender que o rosto da mãe e o rosto do pai não se bate, né? Tem que aprender a educação desde pequenininho. Mas o Senhor falou que o homem é pequeno, então eu entendo do coração do homem, né? Eu fico olhando aquele homem, aquele lá, de Oxum, de lá, não sei o que. E homem triste, meu Deus do céu, que ele está lá, assim, querendo acabar com o mundo, acabar com tudo, né? E que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos atingidos, vamos guardar, se nós estivermos debaixo da mão do Onipotente, buscando essa fortaleza. Eu espero que nesse ano, irmãos, você se desperta e avive mais na presença de Deus, que busque mais o Senhor, né? Guarda os seus filhos, orem pelos seus filhos, os irmãos que têm adolescente, moças, você que tem seu filhinho pequeno, ore por ele, abençoa ele, põe a mão na cabeça dele cada dia, abençoa ele, repreende todas as coisas ruins, né? Às vezes tem um filho meio rebelde, vai lá na cama dele, ora, expulsa o que Satanás queira estar pondo na cabeça dele, né?
Tenta chamar o seu filho para o aconchego da família, para a igreja, mesmo que ele, às vezes é meio rebelde assim, mas traz um pouquinho, o pouco que ele vem com você já é gratificante na presença de Deus, amém? Então eu espero que Deus nos abençoe as nossas vidas, que nós tenhamos um ano, né, de paz, um ano fortalecidos na presença do Senhor, possamos fazer a obra com alegria, estarmos presentes na presença do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu agradeço pela oportunidade, quero louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre.